Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje vou comentar duas questões de português da banca IBFC. São questões bem interessantes porque nós vamos conseguir trabalhar alguns elementos da análise sintática e aí você pode fazer uma revisão desses elementos, desses assuntos, na verdade, que são bastante cobrados em provas. Agora, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações. Quando você faz isso, o YouTube manda uma mensagem para você toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. E já aproveita, obviamente, e deixa o seu like, tudo bem? Então vamos lá para as questões comentadas do IBFC. A questão número 1 diz exatamente o seguinte, deixa-me pegar aqui a minha canetinha. A gente tem aqui um trecho do hino da independência do Brasil que diz assim, ó: já podeis, da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E o comando da questão, bem direto ao ponto, diz assim, ó: analise os versos a seguir. Quais são os versos? Esses dois versos aqui, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E o que a gente tem que fazer? Nós precisamos marcar a alternativa correta. É isso que nós vamos fazer. Eu coloquei o trecho aqui só para a gente não ter que ficar voltando lá no slide anterior. E para fins didáticos, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela letra D de dado. Olha só. Então, o trecho é: já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Veja, a letra D diz assim: o complemento nominal do verbo raiou, a gente já pode parar aqui. Não precisa nem terminar de ler essa alternativa. Por quê? A banca fala em complemento nominal, muito bem, só que ela fala de complemento nominal de um verbo. Não existe isso. O complemento nominal, ele completa o sentido de um... Isso aí, nome. É bastante sugestivo esse rótulo gramatical. Então, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Mas que nome? Especificamente que nome? Que classe de palavras? São três. Eu vou colocar aqui para você, ó. Pode ser um substantivo abstrato com valor paciente. Pode ser também um advérbio ou deixe-me ver o que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo. Agora eu consegui. Um adjetivo. Então, são essas três classes de palavras. Um substantivo abstrato, desde que ele tenha valor paciente dentro do contexto. A gente vai precisar analisar isso, mas essa aula aqui não é de complemento nominal. Pode ser também um advérbio, ou seja, o complemento nominal completa o sentido de um advérbio ou de um adjetivo. E nunca o sentido de um verbo. Quem complementa o sentido de um verbo? Isso aí, o objeto direto ou o objeto indireto. Somente lembrando, o objeto direto é aquele complemento sem preposição obrigatória e o objeto indireto é aquele complemento com preposição obrigatória. Então, a letra D de dado já está totalmente fora. Agora, olha a letra C. No horizonte do Brasil é um adjunto adnominal. Cuidado com essas nomenclaturas. Quando ele diz já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, a gente pergunta assim, ó, onde? Onde que raiou essa liberdade? No horizonte do Brasil. Então, aqui a gente tem um adjunto adverbial e não um adjunto adnominal. Porque esse no horizonte do Brasil está se relacionando com o verbo raiar. Raiou onde? No horizonte do Brasil. Então, a gente tem um adjunto adverbial modificando o sentido de um verbo. Isso é perfeitamente normal na língua portuguesa. Então, a gente consegue já eliminar a letra C de casa. Não é adjunto adnominal, e sim adjunto adverbial, tudo bem? Veja a letra B de bola. O verbo raiou é transitivo indireto e a liberdade é o objeto indireto. Vamos analisar a transitividade desse verbo. Veja, ó, já raiou a liberdade. Eu vou a esse verbo, preste atenção aqui, e faço uma pergunta para ele. Por quê? Quando você fizer a análise sintática, para começar a história, esse é o início da nossa história, você precisa encontrar o chefão da parada, você precisa encontrar o verbo. Quem manda na oração é o verbo. Então, você vai encontrar o verbo, deixa-me anotar aqui para você, ó. Você vai encontrar o verbo e depois, a segunda coisa, o segundo elemento que você vai procurar na análise sintática é o sujeito. Vou colocar aqui embaixo, ó, é o sujeito. Por quê? Porque dessa forma você tem os dois elementos
básicos, ou seja, o sujeito e o predicado, os dois termos essenciais de uma oração. E a partir daí você vai distribuindo a análise quando necessário, ou seja, quando a banca perguntar algo para você especificamente, por exemplo, sobre o predicado ou sobre o verbo, sobre o complemento do verbo. Então fica mais fácil dessa forma você dividir em dois blocos, o sujeito de um lado e o verbo do outro lado, ou o predicado do outro lado. Fica muito, mas muito mais simples para você que tem dificuldade com análise sintática, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, já encontrei o verbo, agora o que eu tenho que fazer? O meu segundo bloquinho. Agora eu preciso encontrar o sujeito. O que já raiou? A liberdade. Então, isso aqui é o sujeito da minha oração. Se eu não tenho mais nada, ó, dentro desse contexto eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho um elemento que modifica aqui, que dá ideia de tempo, e eu tenho aqui também um adjunto adverbial. Tem complemento indireto aqui, ou seja, esse verbo pede algum complemento? Não. Colocando na ordem direta, a gente tem assim, ó, a liberdade já raiou. Ou seja, esse verbo é intransitivo, ele não pede um complemento obrigatoriamente, ele se satisfaz ali, ele fica pleno sozinho, ele tem toda a semântica necessária para a compreensão da frase, do discurso, da oração, do período, ali dentro dele. Então ele é um verbo intransitivo. E a banca fala que o verbo raiou é transitivo indireto. Não, não é transitivo indireto, é intransitivo. E a liberdade é o objeto indireto. Também não. Opa, também não. Não é o objeto indireto. Agora, olha a letra A de amigo. Ó. O núcleo do sujeito determinado simples é a palavra liberdade. Letra A, portanto, é a nossa resposta. Ó, o sujeito todo é isso aqui. A liberdade. Mas cadê o núcleo do sujeito? Na verdade, o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Cadê esse núcleo? Tá aqui, ó, liberdade. Então, liberdade é o núcleo do sujeito. Esse sujeito é determinado, é simples porque tem apenas um núcleo e é, de fato, o núcleo do sujeito a palavra liberdade. Então, letra A de amigo está perfeita do ponto de vista da análise sintática. Agora vamos ver a questão número 2, que é uma questão bastante interessante também do IBFC. A gente tem esse texto aqui, ó. Gosto de ir até no fundo da cisterna e revirar o lodo, tirar ele com a mão, me emporcalhar bastante, só para depois ver água minando clarinha de novo. E a banca diz assim, ó, a construção tirar ele com a mão presente no texto é típica do registro oral. Quanto à observação da sua estrutura e de sua análise morfossintática, é correto afirmar que vamos analisar passo a passo cada uma das alternativas e eu vou te dando algumas dicas em relação a isso, ok? A gente vai fazendo, na verdade, uma revisão, porque a minha proposta aqui é fazer uma revisão de alguns elementos da análise sintática e se você tiver em dúvida se análise sintática cai na prova, cai sim, não só no IBFC, mas todas as bancas organizadoras cobram elementos da análise sintática, ou seja, cobram a análise sintática de forma geral. Às vezes, essas bancas não cobram o rótulo específico. Ah, é um adjunto adverbial? É um adjunto adnominal? Às vezes, não dessa forma, ou seja, especificamente cobrando o rótulo, mas dentro de um contexto, fazendo a análise textual. Porém, existem outras bancas que cobram sim a rotulagem, ou seja, você identificar os elementos da análise sintática, as funções sintáticas dentro do período. E é importantíssimo que você estude esses pontos. Se você quiser fazer isso, inclusive, passo a passo, de forma bem objetiva, como eu estou mostrando aqui para você, eu vou deixar o link do curso Rota de Estudo para você conhecer. Tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você. Então, vamos lá. A banca fala que essa construção aqui, tirar ele com a mão, ela é típica do registro oral. Perfeito. E ela começa a desenvolver, fazer a análise de alguns elementos dessa parte aqui, ó. Ele deveria ser substituído por lhe, segundo a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa. Cuidado, por quê?
Esse ele, dentro desse contexto aqui, desse registro oral, o que ele está fazendo? Ele está completando o sentido de um verbo. Tirar quem? Tirar ele, dentro desse contexto aqui, mas daqui a pouco você vai ver o que a gente vai fazer para substituir esse elemento. Por quê? Como a banca diz, é um registro oral, nós vamos escrever essa frase no registro culto. Então, ele aqui completa o sentido do verbo. Só que, qual é a classificação desse pronome pessoal do caso reto aqui dentro desse contexto? Simples, é o objeto direto. Por quê? O verbo tirar no sentido de extrair alguma coisa é transitivo, vou colocar aqui, ó, transitivo direto. Então, este elemento que completa o sentido deste verbo transitivo direto é o nosso objeto direto. Perfeito. Fizemos a primeira parte da análise. A banca fala que ele pode ser substituído por ler. Não pode. Porque o ler, anote aí no seu caderno, na sua folhinha, no seu celular, enfim. Este ler, ele só pode funcionar como objeto indireto. Então, ó, ler ou lês só pode ser objeto indireto. Ele não pode funcionar como objeto direto. E como ele é um objeto direto, obviamente o ler não pode substituir esse objeto direto, tudo bem? Então, elimino a letra A. Veja a letra B. Ele é o complemento indireto do verbo tirar. Não é o complemento indireto, e sim o complemento direto. Porque o verbo tirar é transitivo direto, ou seja, é aquele verbo que pede sim um complemento, porém sem preposição obrigatória. Então, a gente já consegue eliminar também a letra B de bola. Letra C, ele exerce na oração a função de sujeito. Não, nós vimos aqui que ele é um complemento dessa forma verbal. Portanto, ele não exerce a função sintática de sujeito nesta construção aqui. A gente consegue também eliminar a letra C, só consertando aqui, corrigindo, exerce a função de objeto direto. Perfeito. Agora a letra D. O verbo tirar é classificado como intransitivo. Não, ele não é intransitivo. Ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele pede um complemento sem preposição obrigatória. Elimino a letra D. E a letra E. O pronome ele cumpre a função de objeto direto. Sim, cumpre a função de objeto direto dentro dessa construção informal. Portanto, a gente tem como resposta da número 2 a letra E. Agora eu quero que você observe o seguinte, a banca fala em registro oral. Perfeito, deixe-me ver onde está, aqui ó, tá aqui nessa parte do texto, ótimo. Fala em registro oral, mas como é que a gente faz para colocar essa frase, para escrever essa frase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? A primeira coisa que você tem que saber é que este pronome ele, que é um pronome pessoal do caso reto, não pode exercer a função de complemento de um verbo. Ele exerce na língua a função de sujeito, só que nesse contexto, somente lembrando, é o registro oral. Mas isso que eu estou te falando é extremamente importante. Então, pronome pessoal do caso reto não exerce a função sintática de objeto, de complemento de um verbo. Ele exerce a função de sujeito. É a primeira observação que a gente precisa fazer. Agora, dentro desse contexto, perceba que este pronome está atuando como um elemento anafórico, ou seja, ele está retomando um termo anteriormente citado. Vamos ver que termo é esse, ó. Gosto de ir até no fundo da cisterna e revirar o lodo. Tirar ele com a mão. Tirar quem? Tirar este lodo com a mão. Então, ele atua dentro do discurso, dentro do contexto, como um elemento anafórico. Ele retoma o substantivo lodo. Perfeito. Agora, como é que a gente faz para colocar o pronome adequado dentro desse contexto? Quem vai funcionar como objeto, como complemento de um verbo, é o pronome oblíquo. Exatamente isso, é o pronome oblíquo, nunca o pronome pessoal, ok? Anote isso aí porque é muito importante. Pode ser o oblíquo tônico ou o oblíquo átono. Nesse caso aqui, como o verbo é transitivo direto, a gente vai precisar utilizar um pronome oblíquo átono. Perfeito. Agora eu quero que você preste atenção a isso aqui, ó. Olha só que legal que acontece aqui. Eu tenho o verbo tirar,
Este verbo terminou em R, mas isso aqui não é um R, não. Isso aqui não é um R, não, Eliane. Com certeza você tirou isso aqui, não sei de onde, mas vamos lá, vamos apagar isso aqui. Deixa-me colocar um R bonitinho aqui, que eu quero te mostrar uma coisa bem legal em relação a essa construção, ó. Perfeito. Eu tenho o verbo tirar. Percebeu que esse verbo terminou em R? O que você tem que anotar aí? Se o verbo terminar em R, pode ser em S ou pode ser em Z. O que você vai fazer? Você vai cortar essa galera toda aqui e você vai escrever assim, ó, tirar. Perfeito. É isso que você vai fazer. Agora você vai adicionar um hífen e depois você vai colocar esse pronome oblíquo átono que eu falei aqui para você. Perceba que esse pronome oblíquo átono vai retomar um termo masculino e singular, o lodo. Logo, eu só posso escrever aqui, ó, lo. Por que apareceu um lo aqui e não apareceu um o? Justamente por causa da terminação verbal. Se o verbo terminar em R, S ou Z, o que você tem que saber é que o pronome oblíquo o, os, a, as vai se transformar em lo, los, lá, las. Foi por isso que apareceu este lo aqui. E este lo também, ele vai retomar quem? O lodo, por isso que é masculino e singular. Só que aqui ficou faltando algo extremamente importante, o acento, porque essa forma verbal aqui é oxítono. Oxítona terminada em A, a gente vai acentuar essa palavra. Então eu tenho aqui, ó, tirá-lo. É dessa forma que a gente vai escrever seguindo a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, gosto de ir até no fundo da cisterna e revirar o lodo. Tirá-lo com a mão, tirar o lodo com a mão. Então, para não haver essa repetição, a gente utiliza o pronome oblíquo átono. Isso aqui, esse assunto, ele cai, sim, bastante nas provas. Cuidado, não é só o IBFC que cobra essa substituição dos pronomes, não. Todas as bancas, de forma geral, elas gostam de explorar isso aqui, porque você viu que a gente tem que fazer algumas alterações, temos de ficar atentos à acentuação gráfica, também à concordância do pronome oblíquo átono em relação ao termo que ele recupera, enfim, são muitas coisas que acontecem aqui nessa situação. Então, a número 2, nós já vimos, tem como resposta a letra E, e com isso nós finalizamos as nossas duas questões comentadas do IBFC. Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula, deixe o seu like também, porque aí eu faço mais aulas de questões comentadas. Então, o seu like é extremamente importante. E se você quiser aprender a resolver as questões do IBFC de forma fácil, prática e objetiva, clica no link que está aqui na descrição do vídeo para você estudar comigo. Eu vou te mostrar todas as pegadinhas que esta banca faz nas questões. Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.